Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria estarmos de volta, mesmo que virtualmente, para este encontro, este bate-papo sobre a nossa caravana pelos caminhos de Paulo, que vai ocorrer em junho de 2022. Vamos percorrer os caminhos de Paulo na Turquia e na Grécia. Este encontro virtual, ele faz parte de uma série de palestras, de questionamentos acerca do nosso roteiro. Nós já fizemos 3 encontros falando a respeito da Turquia com o guia Geraldo, e os nossos internautas podem acompanhar no nosso canal do YouTube, onde temos uma pasta, uma playlist pelos caminhos de Paulo. Basta acessar para poder assistir todos os encontros que já foram realizados. E hoje nós vamos iniciar um novo encontro falando sobre a Grécia, buscando refletir acerca dos caminhos deste apóstolo dos gentios nas terras gregas. Vamos ter a participação da nossa querida Rosana, diretora e presidente da Elgbor Viagem e Turismo, e vamos ter também algumas surpresas que a Rosana vai nos apresentar. Mas queria chamá-la para entrar na sala junto conosco para o nosso bate-papo. Boa noite, Olá, Rosana. Boa noite, Wellerson, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Que bom, graças a Deus, tudo bem. Espero que os nossos internautas também estejam todos bem. Graças a Deus, com saúde. Quer dizer aos nossos internautas, Rosana, que hoje a nossa live está sendo gravada pelo fato do fuso horário, não é? Com a Grécia. Mas estamos em primeira mão exibindo aqui pelo canal para que todos possam acompanhar conosco. E durante o nosso encontro, a equipe da Elgbor vai estar à disposição para responder aos questionamentos no chat ao vivo daqueles que tiverem alguma dúvida a respeito do nosso encontro. Queria te perguntar, Rosana, antes da gente fazer a nossa oração inicial, você com certeza já esteve várias vezes na Grécia. Eu queria saber de você se realmente este local paradisíaco, né, em que muitos de nós, ou a grande maioria, sempre teve o sonho de conhecer. É um local maravilhoso que eu acho que supera qualquer expectativa. O povo grego, além de tudo, é um povo alegre, com muita amizade, que nos recebe super bem, tem a questão da culinária, fora os locais maravilhosos, com muita história, é claro, e, além de tudo mais, para nós cristãos também tem uma importância muito grande, né? Mas é um local, assim, é um país maravilhoso, que vale a pena realmente visitar. E eu acredito que, como estava na minha lista, está na tua e deve estar na de muitas pessoas, né? Com certeza. Queria te pedir para você fazer a oração de abertura do nosso encontro. Pode ser? Claro! Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse encontro virtual, Senhor, pela possibilidade, pelas pessoas que colaboraram, por tudo que o Senhor já nos deu, e pedimos que o Senhor nos traga cada dia mais entendimento, que nos abençoe nesta noite, que abençoe os nossos convidados, Senhor, os nossos participantes, os nossos internautas. Te agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu, colocamos nas tuas mãos, Pai, para a tua glória. Amém. Amém. Assim seja. Rosana, fiquei sabendo que hoje você trouxe convidados muito especiais para conversar conosco. Trouxe sim. Nós vamos ter hoje como convidados o Gabriel e a Lorena, que são os donos da Star Hellenic, que é nosso colaborador, nossos amigos da Grécia, que nos acompanham, né, durante muitos anos, e aqueles que me ajudam a realizar todas aquelas coisas que a gente sempre gosta, né? Muito detalhistas também, e com o sim sempre
na ponta dos lábios, né? E também vamos trazer o Temístocles, né? Que é o nosso guia, também muito querido, muito capacitado, uma pessoa incrivelmente iluminada, que vai trazer muito conhecimento para o nosso grupo. Tenho certeza. Então, eu vou chamar o Gabriel. Olá. Olá, Gabriel. Gabriel, Olá, Lorena. Lorena. Olá. E nosso querido Temi. Olá. Olá. É um prazer Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada por a invitação. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês e de representar aqui o Gabriel e a Lorena e de representar os meus colegas guias profissionais da Grécia. Muito bem representados, né? Muito obrigado. É um prazer. Muito obrigado pelo carinho de vocês terem aceito o nosso convite. Vai ser uma alegria podermos visitar a Grécia e conviver com vocês esses dias que estivermos aí. Mas além da participação deles, Rosana, eu sei que vocês prepararam, né, as duas agências em conjunto, um vídeo para as duas cidades ou as duas regiões que hoje nós vamos conversar, que é a Ilha de Patmos e também a cidade de Corinto. E eu queria que vocês pudessem exibir para nós este trabalho, que eu tenho certeza que vai tocar profundamente os nossos corações. Com muito prazer.
Que maravilha o vídeo, hein, Temes? Muito lindo, gostei. Toca Linda música. profundamente o nosso coração, né? Tanto da ilha de Patmos quanto de Corinto. E na nossa Exatamente. conversa, Temes, nós vamos começar a falar sobre a ilha de Patmos, que foi esse local onde João, o apóstolo de Jesus, ficou exilado por algum tempo, onde ele escreveu o Apocalipse, com suas visões, com seus simbolismos, falando do presente, falando do passado, profetizando muitas coisas a respeito do futuro, e onde às margens do mar Egeu, por muitas vezes João pregou não apenas para os soldados romanos, como também para os peixes, quando eles vinham escutá-lo ali às margens do mar Egeu. Em nossa caravana, nós vamos visitar este local em busca com a sintonia dos sentimentos, das experiências do cristianismo nascente, e vamos ter ali a ocasião de escutar a nossa querida Vanessa, Luiz Henrique, que vão estar conosco na caravana, se apresentando ali nas margens do mar. Tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível para todos nós. Mas a ilha de Patmos é um local que traz a lembrança de João, sem dúvida alguma, durante o exílio, mas eu queria que você pudesse nos contar um pouquinho da história deste lugar. Por que é que Patmos ele se transformou nessa prisão onde eram mandadas as pessoas, né, para ficarem ali reclusas, e quais os eventos que ali aconteceram além da prisão de João? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Então, Patmos é uma ilha árida de quase 35 quilômetros quadrados, ou seja, dentro da Grécia é uma das ilhas pequenas. Patmos não participa da história antiga, então quando falamos do apogeu da cultura grega no século V a.C., Patmos fica completamente fora dessa história. Quando falamos do período romano, ainda fica fora até o século I depois de Cristo, quando Roma já não era uma república, mas um império, e quando um imperador chamado Domiciano exilhou João a essa ilha. Então, essa ilha fica relativamente perto de Éfeso, onde ele passou e pregou. E aí, em Patmos, achamos que ele foi exilhado entre o 90 e 95, entre o 91 e 96, né? Que foi quando Domiciano era o imperador em Roma. O próximo foi Nerva, e achamos que na época de Nerva foi liberado. Quanto a Patmos, na sua história, temos alguns achados arqueológicos, temos modestas ruínas de um templo da deusa Artemisa, que datamos no século IV a.C. Artemisa, no mundo pagão, tinha sido deusa dos animais, dos bosques, dos caçadores, da vida selvagem. Era sempre representada com um cervo e armada com arco e flechas. Irmã de Apolo. Então, Patmos entra na história com João, podemos falar. Patmos ficou realmente reconhecida no mundo inteiro pelo fato de João ter ficado ali, né? Mas pelas fotos, pelo vídeo que nós assistimos, Temes, a cidade se desenvolveu bem, né? Mas na época que João ficou ali, não havia nada, né? Na atual cidade, vemos uma vila de casas brancas, construída à beira-mar, e outra no topo de uma colina que tem pouco mais de 250 metros acima do mar. A vila que está embaixo, perto do mar, se chama Scala. A outra que está em cima, à volta do mosteiro de São João, se chama Cora. Na época de João, era um lugar árido. Provavelmente, ele, dentro de uma gruta,
que alguns acham que essa que foi indicada, mas não identificada, escreveu o Apocalipse. Inclusive, eu ia te perguntar até a respeito disso, Temer, porque nós vamos ficar 2 dias em Patmos, a nossa caravana vai dormir na ilha, né, no hotel, e vamos ter a oportunidade de ali vivenciar esses momentos tão marcantes para nós que somos cristãos. Então, nós vamos visitar essa gruta onde João ficou preso. Poderia nos contar um pouquinho a respeito desse lugar, para dar um gostinho para os nossos internautas de como vai ser essa visita? Então, em Patmos existe, na metade da altura, entre o mar e o mosteiro do século XI, existe um mosteiro do século XVII que foi construído em cima de uma gruta onde identificamos, onde achamos que ele estava quando teve a visão. E ouviu essas palavras e começou a escrever. O mosteiro do século XVII aproveita essa cavidade natural, essa gruta, e no interior da gruta podemos ver alguns relevos, algumas cavidades. Falar aqui deve ter estado deitado, aqui deve ter colocado a cabeça como nessa rocha, como se fosse um travesseiro. Aqui ele deve ter usado como mesa para escrever. O João, dentro da gruta, como está escrito no Apocalipse, teve uma visão, ouviu falar Jesus. E o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, né? Às vezes eu me erro tomar conta de tudo literalmente. Há muito simbolismo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Usa muito o número 7. O número 7 simboliza a plenitude, céu e terra. O senso comum diz que quando estamos falando de espaços horizontais, a nossa Terra, usamos muito o número 4, os 4 pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste. 4 é um número bastante horizontal, terrestre, terreno. Quando dividimos a Terra entre nós, não dividimos círculos, dividimos em retângulos, de 4 lados e 4 ângulos. Isso para você, isso pelo meu primo, isso pelo meu irmão, isso para mim, isso pelo vizinho. O número 4 é muito horizontal, terreno, terrestre. Enquanto o número 3, o triângulo que indica para cima, é o número celestial, o número do céu. 4, 3, 7. Esses números, o 7, o 12, é 4 vezes 3. O 7 e o 12 são números sagrados, não só entre os judeus, entre os cristãos, entre outros povos também. Às vezes é interessante procurar o ambiente do mundo antigo, da pré-história também. O mundo antigo jamais conheceu mais de 7 metais. Só 7 metais conheciam. E sem telescópio, o ser humano só conseguia ver 7 corpos celestiais que mudam de lugar ao longo do ano. Então, quais são esses 7 corpos? Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E quais eram os 7 metais? Vamos ver se lembram. Ouro, prata, cobre, estanho, chumbo, ferro e mais um. Qual era esse? Mercúrio. 7. Então, dá para entender porque o mundo antigo, já na pré-história, tinha dado um valor sobrenatural a esses números. O 4, o 3, o 7, o 12, que são muito usados na Bíblia, na mitologia grega. 7 maravilhas, 7 sábios. No livro de Atos, fala de 12 pessoas encarregadas de
administrar a igreja, mais 7. Os 7 eram do ambiente, os 12 eram do ambiente judaico, os 7 eram os helenistas. Entre eles o Estevão, o Filipe. Então, é um livro, o Apocalipse, cheio de simbolismos. Muito aprendizado, não é, Temis? Então, estamos percebendo que com você, na nossa caravana, nós temos muito a aprender, né? Trazendo aí esses conceitos que vão alargando o nosso entendimento. Eu queria te perguntar, na ilha de Patmos, pelo fato de João ter ficado ali exilado, hoje, na atualidade, como é essa ilha? Houve alguma influência? Há tradição ainda de cristãos presentes ali? Você falou do mosteiro, né? Um mosteiro católico. Qual vinculação religiosa? O povo que mora em Patmos é um povo cristão ou também tem influência de outras religiões? Muito obrigado. Então, na época de Paulo, na época de João, todo esse ambiente que hoje chamamos Grécia e Turquia pertencia a um Estado, o Império Romano. Tudo era Império Romano. A língua que os romanos usavam era o latim, na parte ocidental. Mas aqui no leste, usavam mais o grego do que o latim. Então, esse âmbito que hoje chamamos Grécia e Turquia tinha muitas semelhanças. Império Romano, grego-falante. Esse Império Romano grego-falante, quando o cristianismo virou fé válida, fé oficial e fé única, isso aconteceu ao longo do século IV depois de Cristo. Daí alguns historiadores preferem falar de Império Bizantino. O Império Bizantino era Império Romano, cristão e grego-falante. E ocupava todo esse território que hoje é Grécia e Turquia, ainda. Então, o cristianismo aqui chegou na época de João, na época de Paulo, para falar melhor, e jamais foi embora. Desde a antiguidade até hoje temos o cristianismo. Desde a antiguidade, não. Desde o primeiro século, temos igrejas apostólicas. Os gregos somos muito orgulhosos de que temos a mesma língua, que evoluiu, claro, desde Homero até hoje. E a mesma fé, não todos, não é obrigatório ser cristão, somos cristãos ortodoxos. Temos orgulho de que 2 dos livros mais lidos no mundo ocidental, mais influentes, foram escritos em grego. 2 não, mais de 2. Mas Homero escrevia grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, e os conceitos que hoje usamos na ciência, na filosofia, na teologia, a maior parte deles são gregos. Interessante, já que vocês vão passar por Turquia antes, é interessante saber o seguinte. Em Mileto, em Éfeso e em Patmos, Mileto e Éfeso hoje são Turquia, Patmos hoje é Grécia, mas está muito perto. Aí foi onde o conceito de logos foi definido, logos matemático, logos filosófico, científico, e o logos divino. E João fez isso, fala do logos divino. Faz referência a Jesus como logos. Logos, o que significa? Os romanos traduziram logos por ratio e oratio. Ratio significa, por um lado, ratio significa raciocínio, analogia, proporção, enquanto oratio significa oração, verbo, discurso, palavra. E por isso que deu tanta confusão esse término, essa palavra. E começaram as heresias do cristianismo. Mas respondendo à sua pergunta, Patmos, igual que toda a Grécia, virou cristã já no século I. Não completamente, o mundo pagão continuou
existindo, santuários pagãos continuaram existindo, Jogos Olímpicos continuaram a fazer competições de pessoas nuas, mas no século IV depois de Cristo, o cristianismo predomina como fé válida, oficial e única, nessa ordem. Patmos Que é cristão. beleza, Temis. Realmente é um lugar que merece ser conhecido, a Ilha de Patmos, não é? Você que está chegando agora na nossa live, no nosso encontro virtual, hoje nós estamos falando sobre a Grécia, especialmente das duas regiões, a Ilha de Patmos e Corinto. Nós estamos conversando com o nosso guia, ele que vai nos acompanhar durante todos esses dias pela Grécia, o Temis, que tem bastante conhecimento sobre essas regiões, que está aclarando a nossa mente sobre as verdades do Evangelho. Se você tem alguma dúvida sobre a nossa caravana, quer saber maiores informações, aí no chat ao vivo, a equipe da Eugibor está à disposição de todos vocês. Agora, Temis, nós vamos sair de Patmos e fazer uma pequena viagem aí pela Grécia para irmos para Corinto, onde, segundo um livro chamado Paulo e Estevão, a família de Estevão, a família de Gesiel, viveu durante muito tempo. Corinto era, no tempo de Paulo, uma das mais importantes cidades da Grécia, onde estava localizado um dos mais importantes portos da antiguidade, inclusive nós vamos visitar. E os historiadores contam que houve um edito do imperador romano Cláudio, expulsando um contingente grande de judeus de Roma, e eles foram para Corinto, antes da chegada de Paulo àquela cidade, segundo o que, inclusive, está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Entre esses judeus estava Priscila, ou Prisca, também Áquila, velhos conhecidos de Paulo, dos exércitos da Arábia, ali na cidade, na região de Palmira. E o comércio e a riqueza juntava-se em Corinto ao culto de uma deusa, chamada Afrodite, conhecida como a deusa do amor. Ali nós tínhamos uma cultura de muita permissividade, as pessoas encontravam os prazeres fáceis, havia muitos rituais sagrados, nos quais era praticada inclusive a prostituição, como um ato de adoração aos deuses pagãos. Por isso, talvez a gente possa dizer que as cartas escritas por Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, elas são muito contundentes. Elas querem revelar a máxima de Jesus, que dizia que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Entre os trabalhos de Paulo, ali na cidade de Corinto, ele se esforçou para poder fundar ali uma igreja, onde pudesse levar a lucidez espiritual àqueles corações. Mas muito embora fundada a igreja de Corinto por Paulo, eles tiveram também muitas divergências, muitos conflitos, como é natural entre todos nós, as criaturas humanas. Mas eu queria que nós começássemos a falar sobre Corinto, Temis, e você nos contasse um pouquinho sobre a história de Corinto, antes da chegada de Paulo, né? Como que foi o desenvolvimento dessa cidade que tornou-se uma das mais importantes da Grécia? Muito bem, obrigado. A geografia grega é muito fragmentada. Temos uma fragmentação vertical e horizontal. Então, muita montanha, muita planície pequena e muitas ilhas. Essa fragmentação geográfica condicionou fragmentação política. Logo, na Grécia, a partir do século VIII a.C., nasce uma nova entidade política que se chamava polis. Polis, que nos livros de história foi traduzido por cidade-estado. Então, a Grécia clássica, no século V a.C., a partir do VIII e até o segundo, até o quarto, né? O oitavo e o quarto século antes de Cristo, Grécia tinha muitas cidades-estado. Também tinha reinos. Né? Épiro, Macedônia, eram reinos. Esparta era um reino. Mas o resto da Grécia eram cidades-estado. Eram ilhas como Rhodes, que tinham 3 cidades-estado.
uma ilha de 1.400 quilômetros quadrados, eram 3 estados. Agora, Corinto. Corinto foi, dentro do marco geográfico da atual Grécia, foi o estado grego mais rico, podemos dizer. Esparta o mais forte desde o ponto de vista militar, Atenas o mais culto, a partir do século V a.C., mas não antes. E o Corinto o mais rico. Claro que Corinto fundou uma colônia chamada Siracusa, que ultrapassou Corinto, foi mais rica e mais viciosa também do que Corinto. E depois da morte de Alexandre o Grande, foi fundada uma cidade no Egito com o nome dele, Alexandria, que ultrapassou Corinto em riqueza, ultrapassou Siracusa em riqueza e ultrapassou Atenas em cultura, menos na filosofia. Alexandria ultrapassou Atenas no campo das ciências, da literatura, mas não da filosofia. Atenas continuou na vanguarda da filosofia grega. Então, Corinto, por que era rica? Era por várias razões. Corinto era rica porque cobrava pedágio aos navios que puxava de mar a mar ao istmo, uma língua de terra, que tem 6,3 quilômetros de largura. E aí passávamos os navios de mar a mar, força muscular, animal e humana. No século XIX, nesse istmo, abrimos um canal. E esse canal tem 6,3 quilômetros de comprimento. Passamos navios por ali. Nos últimos 127 anos, passam navios por ali. Agora, Corinto dominava 2 mares, tinha 2 saídas para 2 mares, logo tinha 2 portos, muito comércio, muito marinheiro. E os marinheiros, solteiros, e visitavam essas sacerdotisas de Afrodite, que foram mencionadas antes, e deixavam parte da sua riqueza com elas. Então, Corinto era rica por causa dos pedágios, do santuário de Afrodite e por causa das exportações. Vinhos, uvas passas, azeite, óleos perfumados. Encontramos cerâmicas pequenas desse tamanho que na antiguidade eram usadas para exportar esses óleos perfumados que éramos mais valorizados nos séculos VII e VI a.C. Então, esse é o perfil de Corinto. A sua riqueza, os 3 fatores da sua riqueza, a cidade da riqueza e do vício, é uma cidade localizada numa terra que se chama Peloponeso. A distância entre Corinto e Atenas é de 80 quilômetros, não é longe. E para nós, os cristãos, a cidade de Corinto ela tem uma grande importância justamente por causa da passagem de Paulo, que segundo dados bíblicos e até históricos, ele viveu aproximadamente 1 ano e meio nessa região, fundando inclusive uma igreja, não é, Temis? Eu queria saber se existe algum vestígio desta ou de outras comunidades cristãs ali na cidade de Corinto. Muito bem. As ruínas da cidade de Corinto foram escavadas nos últimos anos do século XIX. Corinto, como qualquer outra cidade da Grécia Antiga, perdeu seu tamanho na Antiguidade Tardia e nos primeiros séculos da Idade Média. De cidades viraram vilas, de vilas passaram para aldeias, e às vezes as aldeias foram abandonadas e só ficaram ruínas, e logo foram enterradas. No século XIX foi feita a escavação de Corinto, e o espaço arqueológico que hoje temos de Corinto inclui ruínas de um Odeon, de um teatro, de vários templos, de vários edifícios administrativos. Tem um museu interessante com os achados do lugar. E podemos falar um de cada vez dos monumentos que estão em Corinto, mas vou escolher falar de alguns monumentos associados mais com a passagem de Paulo.
Começando, Paulo era uma pessoa especial. Ele era judeu, de cidadania romana e de educação grega. Por que tinha educação grega? Porque nasceu em Tarso. E Tarso, na atual Turquia, era uma cidade helenística, né? Uma cidade de cultura grega, e era muito culta. Na época de Paulo, era muito culta. Era tão culta que rivalizava com Atenas, Tarso, segundo o geógrafo Estrabon, que viveu nessa época. Agora, Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega a Corinto. Ele é hospedado por Priscila, ou Prisca e Áquilas, como foi mencionado anteriormente. Poucos meses depois, chegam do norte da Grécia, de Tessalônica. Na época romana, a Grécia normalmente era dividida em duas províncias. Macedônia era a parte norte, Acaia era a parte sul. E tudo junto, Grécia. Chegaram de Tessalônica, que está na Macedônia, os seus amigos, Silas e Timóteo, trouxeram notícias dos cristãos de Tessalônica. Paulo escreve para eles a primeira epístola aos Tessalonicenses, que provavelmente é a primeira epístola que Paulo escreveu, a mais antiga. E se nós hoje estamos datando os 4 evangelhos depois do que as cartas paulinas, se Paulo escreveu entre os 50 e os 55, e os evangelhos foram escritos a partir dos 70, os livros mais antigos do Novo Testamento são as cartas, as epístolas paulinas. E a primeira delas, provavelmente, é a Epístola aos Tessalonicenses, escrita no verão do ano 50. Aí, depois dessa epístola, Paulo fica, como já foi mencionado, 1 ano e meio em Corinto. Fica em Éfeso 3 anos e em Corinto 1 ano e meio. São os 2 lugares que mais tempo ficou. E por isso que o maior número das cartas paulinas foram escritas em Éfeso e em Corinto. Ele escreveu mais em Éfeso e em Corinto do que desde outros pontos, porque ficou mais tempo. Agora, essas províncias romanas, onde Corinto era a capital da província de Acaia, tinha um procônsul romano que governava. Os procônsuls romanos faziam de juiz. Quando era procônsul de Corinto, o Gálio, os judeus de Corinto levaram ele a um tribunal, onde Gálio fez de juiz. Hoje nós, no espaço arqueológico, podemos visitar a tribuna, uma tribuna de 3 metros de altura, onde parece que Gálio estava quando os judeus levaram Paulo para ser julgado. Como sabemos, no livro de Atos diz que Gálio não julgou eles porque a jurisdição de Gálio era para problemas políticos. E os judeus de Corinto e Paulo, que era outro judeu, tinham as suas leis religiosas, onde a autoridade romana não tinha conhecimento, não podia julgar eles. E assim fez, ele não julgou. Agora, quando datamos tudo isso? Como é que datamos? Porque hoje colocamos número verão do ano 50, mas como sabemos? O Novo Testamento não tem nenhuma data. Então, veja como a arqueologia interveio para ajudar. Na Grécia, há um espaço que se chama Delfos, onde nas escavações foi achada uma inscrição que em letras gregas fala do imperador Cláudio e do procônsul Gálio. Essa inscrição data a passagem de Gálio por Corinto. Os procônsuls romanos ficavam 1 ano nas províncias, entre primavera e primavera. Então, estamos datando a passagem de Gálio por Corinto, o procônsul, entre a primavera do ano 51
e a primavera do ano 52. Se eu lembro bem, sim. Então, se Paulo chegou antes, e ficou 1 ano e meio, achamos, então, que Paulo esteve em Corinto desde a primavera do ano 50 até o outono do ano 51. Não há data mais certa no Novo Testamento que a passagem de Paulo por Corinto. As restantes datas são calculadas a partir dessa data. Calculamos pela frente, calculamos para trás, né? Mas a partir dessa data, a passagem de Paulo por Corinto, esses 18 meses. Então, vemos o nosso conhecimento de fontes extrabíblicas, como a história romana, o nosso conhecimento do livro de Atos e o machado arqueológico, como todos juntos, né, podem dar para nós, iluminar muita coisa. Temes, você estava se referindo a essa descoberta, né, em Delfos, dessa inscrição. Algo que nos impressionou muito quando nós estávamos pesquisando sobre a cidade de Corinto foi uma pedra, uma inscrição que foi encontrada em 1920, que está escrito Erasto, comissário e administrador da cidade. Ao que se sabe, Erasto era um dos grandes cooperadores de Paulo, conforme está em Atos dos Apóstolos, né? Ele é citado, inclusive, 2 vezes, 19 e 22, é citado em Atos dos Apóstolos, e enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E na segunda carta a Timóteo, 4:20, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Na Epístola aos Romanos, Erasto também é citado como procurador da cidade de Corinto. Ele ocupava, você acredita, uma posição política de destaque naquela cidade. Poderia nos falar um pouquinho a respeito dessa inscrição que foi descoberta, a importância disso, inclusive, para nós que somos cristãos, não é? Muito bem, obrigado. Então, em 1929, nas escavações de Corinto, aos 20, 25 metros do Teatro de Corinto, foi achado um pavimento. E nesse pavimento era uma inscrição em latim que fala de um edil que se chamava Erasto, que participou no financiamento da construção. Esse Erasto, talvez é o Erasto que foi citado 3 vezes no Novo Testamento, como acaba de mencionar o Ellerson. Essas 3 citações são em Atos, em Romanos e em Timóteo. Agora, dessas 3, a mais antiga é Romanos. Paulo escreve aos Romanos por volta dos 55, achamos. Talvez verão dos 55. Atos foi escrito 30 anos depois, por Lucas. Mas Paulo escreve antes, e ele fala, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Tesoureiro é a tradução ao português. No Novo Testamento, que palavra usa? Usa uma palavra oikonomos, palavra grega, oikonomos, que vem significar algo assim como tesoureiro. Mas a inscrição que está no pavimento está em latim e diz edil. O edil é um cargo público bastante mais alto do que o economos. Não podemos ter certeza se é a mesma pessoa. Não queremos ser sensacionalistas, porque depois perdemos credibilidade. Nós queremos que seja o mesmo, mas não podemos ter certeza. Claro que pode ter sido economos na época de Paulo e depois edil em épocas posteriores, não podemos saber. Mas há uma grande chance de que seja a mesma pessoa, esse Erasto.
Se esse Erasto é o Erasto bíblico, esse que encontramos a inscrição, é o Erasto bíblico, seria uma das duas pessoas cristãs mais antigas, das quais achamos uma inscrição arqueológica com seu nome. Essa é a importância. E esse é o segundo, para mim, também, é o segundo monumento que mais podemos associar com os cristãos de Corinto. Primeiro a tribuna, que falamos antes, e depois essa inscrição. Depois também foi achado um talho, aí onde vendem carne, na época romana. É o macellum, na língua dos romanos, o latim. Foram achadas ruínas de um talho, e aí podemos lembrar da passagem onde Paulo fala das carnes sacrificadas aos ídolos, de se é bom comer elas ou não. E ele fala que sim, não temos certeza de que são carnes sacrificadas aos ídolos. O problema era o seguinte: existiam restaurantes sagrados no mundo pagão. Do lado do templo existia algum lugar para comer, mas depois a carne que sobrava dos sacrifícios levavam até o mercado. Agora, se você tocou para você comer carne que foi sacrificada pelos ídolos, você não sabia. Mas se alguém expressa que essa carne foi sacrificada aos ídolos, você não deve comer. Então, são questões, problemas da época. Nessa época existia essa questão. Depois, outro lugar que poderíamos associar com a passagem de Paulo por Corinto são os relevos e inscrições que falam da sinagoga. Foi encontrada uma inscrição que diz Sinagoga dos Hebreus. Foi encontrada outra que tem menorá, de 7 lâmpadas. Agora, não podemos associar exatamente com a época de Paulo, porque, segundo os estudos feitos, tanto o menorá como a inscrição são 4 séculos posteriores à passagem de Paulo. E, infelizmente, esses achados não foram encontrados no lugar onde foram feitos para estar. Foram encontrados perto de um forno, onde na época bizantina e na época otomana levavam mármore para fazer cal. Foram achados ali. Então, tivemos sorte de que não foram feitos cal, mas perdemos o lugar onde pertenciam. Seria interessante poder localizar onde era essa sinagoga, porque talvez era no mesmo ponto onde Paulo esteve. Lembremos que Paulo sempre pregava primeiro na sinagoga e depois pregava pelos gentios. Então, tivemos um pequeno probleminha de conexão, mas acredito que os nossos eu não estou ouvindo. Sim, vamos aguardar o Wellerson voltar. Eu acho que o problema de conexão mesmo. E olha, estava aqui ouvindo atentamente o que você está falando, né? Muito, muito, assim, profundo, né? E a gente aprende todos os dias com você. Feliz de você participar conosco, Temi. Sabe você, Rosana, que na Grécia os guias é uma profissão. Temos estudos especiais para fazer o trabalho que estamos fazendo. Às vezes é bom lembrar disso, porque ultimamente aparecem muitos que autodefinem como guias, mas não são. Ainda mais na Grécia, o guia precisa ter muito conhecimento, né? Muita coisa. Porque Grécia tem muita ideia, muito conceito. Não é algo que entra pelos olhos só. É algo que entra por aqui. É verdade. Wellerson, bom que você está de volta.
Pois é, tivemos um problema aí com a conexão. Espero que não tenha prejudicado a nossa gravação, que os nossos internautas estejam nos acompanhando aí falando a respeito da ilha de Patmos e também de Corinto. Estava dizendo, Rosana, aos nossos internautas quanta informação tem o nosso querido Temes, né, a respeito das passagens de Paulo. Seria impossível em uma live, encontro virtual, falarmos de todos os lugares, porque realmente é muita informação, mas que todos nós vamos poder, quando estivermos visitando aquele local, questionar, perguntar, viajar junto com o Temes para o nosso aprendizado, não é verdade? Nós somos abençoados que vamos ter ele o tempo inteiro com a gente, né? Então, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai estar junto. Eu também estou aguardando ficar na ilha de Patmos, dormir lá, porque os programas regulares passam rápido por aí. É muito rápido, eu acho. Eu fico com vontade de tomar banho nessa praia. Sim, também. E de jantar ali, ou de almoçar ali. Olha, a vila é muito receptiva, né? Verdade. E, além do mais, eu acho que tem muitos locais para você poder ter um tempo, cada um ter um tempo individual, né? Uma reflexão individual. E, infelizmente, a maioria dos roteiros só passam correndo, a gente acaba ficando 2, 3 horas na ilha e sobe e desce o mosteiro e a gruta e vai para a vila e pega o barco, enfim. Ficamos somente com um aperitivo e vamos embora. Sim. Mas agora nós vamos comer a entrada, o prato principal e a sobremesa. Tudo que a gente tem direito. Vai ser bom demais, não é? Ô, Rosana, vou aproveitar a sua entrada e a presença aqui do Temes, né, na nossa conversa, só para nós podermos finalizar falando a respeito de Corinto. Acho que a gente não poderia deixar de falar um pouquinho, Temes, a respeito do porto de Cencreia, que é um lugar também muito importante, um dos portos mais importantes da antiguidade, né? O cristianismo também chegou àquela região, a cidade foi mencionada por 2 vezes na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, também na Epístola aos Romanos, onde Paulo também realizou um trabalho. Foi ali no porto de Cencreia que ele cortou o cabelo para cumprir um voto de Nazireu, de onde ele prosseguia para Éfeso, juntamente com Prisca e Áquila. Então, nós queríamos, aí para nós nos despedirmos, né, e darmos os nossos apontamentos finais a respeito dessas regiões, que você falasse um pouquinho a respeito do Porto de Cencreia para todos nós. Muito bem, obrigado. Falamos antes que Corinto tinha 2 portos. Um se chamava Lequeon, para navegar em direção ocidente, e outro se chamava Cencreia, para navegar em direção oriente, pelo leste. Ele abandonou Corinto depois da sua passagem de 1 ano e meio. Ele foi embora por Cencreia e cortou o cabelo. Isso indica que provavelmente ele estava consciente de que tinha feito um bom trabalho e que tinha cumprido um voto. Era uma costume dos judeus da época, não sei se ainda existe essa costume. Agora, é interessante que ele visitou Corinto, Atenas e Cencreia, embora não tinha intenção. A intenção dele era ir a Roma já na segunda viagem. Se nós abrimos um mapa, ele viajava com uma flecha em linha reta para ir a Roma. Mas no caminho, deve ter encontrado judeus que vinham de Roma, no sentido contrário, e devem ter falado para ele: olha, você é judeu, você não vai para Roma porque o Cláudio expulsou a gente, você não pode ir lá. Então ele desviou-se do caminho para Roma e foi para Atenas, foi para Corinto, foi para Cencreia. Agora, a segunda referência de Cencreia está na Epístola aos Romanos, onde Paulo envia a Epístola aos Romanos através de uma mulher chamada Febe. Agora, a palavra usada para ela na Epístola
dá para entender que ela era uma diaconisa, ou que diaconizava, ou seja, que ajudava, administrava a igreja em Cencreia. E segundo tenho ouvido, vejam que coincidência, que casualidade, há 10 dias eu ouvi uma colega nova que eu não conhecia, falando disso. Essa menina, que não lembro nem seu nome, fazemos seminários os guias anualmente, ela falou de que se ela era portadora dessa epístola para levar até os cristãos de Roma, ela devia também saber interpretar a epístola e poder responder aos cristãos de Roma que tivessem dúvidas. E que o papel da mulher, né, nessa época, dentro da igreja, era mais forte do que nos séculos que seguiram. Febe, que diaconizava a igreja de Cencreia. Agora, é muito bonito nós vermos a presença das mulheres no Evangelho, porque Jesus valorizou muitas mulheres, as suas seguidoras. E muitas pessoas dizem que Paulo era machista, que Paulo era muito fechado para as questões que envolviam as mulheres no trabalho, mas muito antes pelo contrário, né? Ele acolheu essas mulheres, deu oportunidade, porque Priscila também foi uma grande trabalhadora, né? Ela também muito auxiliou na divulgação do Evangelho, por onde ela passou, né? Juntamente com Paulo. Ela aparece primeiro e o marido depois. Então, mais vezes aparece ela primeira do que ele. Prisca ou Priscila. Exatamente. E Paulo, quando fala de nomes de cristãos nas suas epístolas, quando fala de homem, normalmente fala do nome e uma ou nenhuma característica. Mas quando fala de mulher, ele descreve elas, o que fazem, quem é ela, com mais palavras. Então, não podemos afirmar que ele era machista. Às vezes, ler os nomes das pessoas nas epístolas é interessante também. E não só os conselhos éticos, né? Ler os nomes nas epístolas é interessante. Se nós não lêssemos os nomes, não acharíamos o Erasto, que falamos antes. Ou esses comentários que acabamos de fazer acerca das mulheres, que aparecem. Ele achava que eram colaboradoras importantes. Quanta riqueza, né? Verdade. Muita riqueza. Nós temos que encontrar mais vezes com Temis, Rosana, porque numa só live é impossível conversar sobre tanta coisa, né? Eu acho que assim, nem 2, nem 3, mas vamos... Eu acho que aquilo que você dizer, em algum momento pode acabar. Mas se não importa, eu canto uma música depois, no tempo que sobra. Não vai sobrar tempo, com certeza. Nós temos mais uma live, né, programada, né, Wellerson? Isso mesmo. Nós vamos fazer mais um encontro falando sobre a Grécia. Não poderia faltar nesse encontro nós falarmos sobre Atenas, não é? Então, em outra oportunidade, nós já agendamos com o Temis, também com a agência lá da Grécia. Nós vamos nos reencontrar para podermos conversar numa live específica somente sobre Atenas, já que tem muita história para ser falada. É claro que ficou com um gostinho de quero mais, sobre Pátmos, sobre Corinto, mas o nosso tempo já está avançado. Nós queríamos agradecer o carinho da presença de todos vocês, internautas que acompanharam conosco, a Rosana carinhosa, que sempre está predisposta a estar conosco nestes encontros, e agradecer a você, Temis, por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco neste encontro virtual. Muito obrigado, foi muito bom nós fazermos essa troca de experiências. Agradecer também ao Gabriel e à Lorena, que estiveram conosco no início, que estão retornando aí. Muito obrigado mesmo pela disposição, pelo carinho, pelo vídeo tão bem elaborado, que mostrou um pouquinho a respeito da Grécia para todos nós, especialmente da ilha de Pátmos de Corinto.
Se você tiver alguma dúvida, tiver interesse em participar conosco da caravana pelos caminhos de Paulo em junho de 2022, escreva aí no nosso chat ao vivo, que a equipe da Elguibor vai dar todos os direcionamentos, os contatos, né, Rosana? De e-mail, telefone, para que possa obter todas as informações. Pode falar, Denis. Seria para mim um prazer receber essas perguntas do chat. Para poder Com responder. certeza. Se nós tivermos aí os questionamentos, nós vamos te passar e vamos nos reunir novamente para poder conversar. Porque, conforme nós dissemos, essa live, esse encontro virtual, está sendo gravado por causa do fuso horário, mas isso não perde em nada a qualidade do nosso encontro. Pedimos desculpas aí por aquele momento que tivemos dificuldade com a conexão, mas faz parte da tecnologia, não é, Rosana? É verdade. E o mais importante é nós termos trazido as informações. Então, nosso muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês e até breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos nós. Boa noite. Muito obrigado. Boa até noite. mais. Tchau.